Então, se eu preciso treinar todas as porções do meu peitoral, né, parte de cima, de baixo, do meio, miolo, o pessoal fica bravo quando fala miolo, os acadêmicos. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, e virou a cara assim, fala, eu não gosto dessa galera. Então, peraí, vamos lá, pessoal. A gente tem na parte do nosso peitoral 3 divisões, tá? Peitoral superior, peitoral inferior e peitoral medial, certo? Essa parte do miolo, realmente, academicamente, ela não existe. Porém, é uma região que dá um detalhamento bonito por juntar mais o peito. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Porém, é verdade que essa região a gente consegue, vamos colocar assim, empiricamente, ativar ela mais. Então esse é um ponto muito importante. Eu gosto muito de estudos, né? Vocês veem os meus livros, e a parte acadêmica é fantástica. A eletromiografia, que é eletroeletricidade, miomúsculo, grafia e escrita. A escrita do músculo através de impulsos elétricos. Eu já tenho um vídeo no canal sobre isso. Lembra de procurar no Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida. E a gente vê ali algumas ativações. E o que a gente vê na eletromiografia? Que não tem como você ativar a parte de cima do peitoral. Tanto é que se eu pedir para você contrai só a parte de cima do peitoral, só o miolo, só a parte de baixo, você não consegue. Porém, agora está todo mundo tentando em casa, né? Já escreve nos comentários se você tentou. Mas é a verdade. Só que, na prática, não é assim. E vocês querem bem a palavra? E dane-se, porque é o que é. A gente pega fisiculturista, coloca um movimento específico e o cara melhora um detalhamento de uma mesma região. Então não dá para ativar só uma parte, mas parece que existem alguns movimentos que melhoram a resposta de uma determinada região. E a gente tem que explorar disso porque eu trabalho com meu aluno da consultoria, né, na prática. E comigo também, lógico. Ah, não parece que você treina, ninguém perguntou nada. Então, a pergunta, né, fica a pergunta. Eu preciso treinar todas as porções? Se você for falar em termos de eletromiografia, né, estou defendendo uma tese de doutorado, não, a gente não tem comprovação para isso. Porque eu ativo o peitoral como um todo. Então, se eu fizer pec deck, ou se eu fizer supino reto, supino declinado, eu estou ativando meu peitoral, estou trabalhando ele todo e beleza. Só que na prática não é o que a gente vê, certo? Então a gente vê sim, sem dúvida nenhuma. Tá? O que eu estou falando aqui não existe dúvida nenhuma. É que talvez não exista a comprovação para isso através de uma literatura, de um estudo, mas quem é da área, quem é coach, não tem dúvida nenhuma, quem é atleta, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Você vai fazer mais exercícios, por exemplo, declinado, a sua parte inferior ela vai ficar mais hipertrofiada do que a superior. Se você faz mais supinos inclinados, você vai ter mais a parte superior hipertrofiada. Então, você precisa treinar todas as porções? Depende. Porque quando você está realmente fazendo um supino inclinado, você está ativando o seu peito como um todo. Isso é óbvio. Se durante o movimento você tocar, você sente uma contração, você sente que está mais rígido. Então se a gente pega uma pessoa que tem uma genética boa de peitoral, e às vezes ela faz um supino reto, tranquilo, trabalha o peito como um todo, com mais ênfase no medial, mas ainda assim o suficiente para ficar um desenho harmônico, não precisa. Ela poderia só fazer parte medial. Só que quando você vai montar um treinamento, e eu expliquei isso no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, a variação dos exercícios é legal. Então por que eu vou fazer só da parte reta, sendo que eu posso fazer 3, 4, 5 exercícios de peito? Então compensa eu dar uma mesclada. Até para não ficar chato o treino. Imagina, supino reto com halteres. Tá, vou fazer 3 exercícios de 4 séries, 12 séries. Não, vou fazer 12 séries de supino reto. Vai lá, 12 séries de supino reto e vai embora para casa. O aluno vai olhar e vai falar, Leandro, beleza, é o que precisa, mas é muito chato esse treino, né? Sento lá e alugo o banco e fico lá meia hora. Não, então vamos fazer o supino, vamos trazer num crossover polir a baixa, de cima para baixo para focar a parte inferior. Eu já expliquei, né, sobre a execução do crossover. O crossover, tá, pessoal? Quem está inclinando o corpo para frente, achando que está pegando a parte de baixo, não tá. Para pegar a parte de baixo do peitoral, tem que ser de cima para baixo. Se você inclina para frente, ele vem de trás para frente. E aí já muda o recrutamento. Tem vídeo no canal explicando. Mas voltando ao tema, é mais interessante que a gente varie e diversifique os exercícios. E aí, você não precisa treinar todas as porções. Por exemplo, tem gente que vai fazer 2 exercícios para a parte superior e 2 para a parte medial e não faz para a parte inferior. Né? Não faz nenhum declinado, não faz um crossover. E algumas pessoas vão muito bem assim, e tá tudo certo. Só que tem pessoas que não, que começa a ficar deficiente. E aí você faz a inserção desses movimentos específicos para melhorar essas regiões. Então a ideia é que você faça uma leitura do seu físico. E eu sei, a gente ler o próprio físico é difícil, até para quem está nisso há muito tempo. Né? Por exemplo, eu tenho 10 anos que eu trabalho com isso. Outro dia eu fui conversar com o Pacholoc, fui pedir uma opinião para ele. Pacho, eu queria que você desse uma olhada no meu físico.
e falasse o que falta. Aí ele falou, falta tudo. Baixo, só não te dou uma porrada porque não dá também, né? O cara é grande, além de tudo. Capaz de ser rápido também, não consigo correr dele. Incrível, um barbudo incrível. Mas é verdade, a gente tem que pedir a opinião dos outros. É importante isso. Então, pega alguém que você vê que é experiente, que de repente é atleta, que de repente é envolvido com o fisiculturismo, o seu professor, ou até um colega que gosta, né? Vai lá, mostra o teu peitinho para ele, né? Ele vai olhar e vai falar, pô, que peitinho legal. Só que tá faltando acariciar ele com ferro na parte superior. Então, foca nisso. Se um amiguinho não resolver, mostra os peitinhos para outro. Eu não falei seio, eu falei peito. Peito é músculo, mostra os peitinhos pro outro. E tudo. Alguém vai fazer meme com isso, vai ficar muito bom. Mas é verdade. Mostra para outro, para um segundo, né? E pega uma segunda, uma terceira opinião. E aí você foca o seu treino de peito onde você tem mais deficiência. Por exemplo, às vezes eu passo para aluno meu da consultoria 3 exercícios de inclinado. Supino inclinado com barra, supino inclinado com halteres, crucifixo inclinado e um pec deck. Fala, caramba, Leno, mas só tem inclinado? É o que você precisa. Tem problema fazer treino assim? Não tem. É que como fica incomum, fica diferente, o pessoal estranha. Eu sei disso porque lá no Instagram, que eu recebo caixinha de perguntas todo dia, às vezes o pessoal pergunta, meu professor passou um treino assim, achei estranho. Pode ser estranho, mas pode ser o que você precisa. Então não necessariamente o incomum ele é errado. Então, resumindo a ópera, você não tem uma obrigação de treinar todas as porções. Porém, provavelmente é conveniente que você treine todas até você identificar o que você tem ruim para focar. E para a parte de dentro, tá, que é um miolo, que nem eu falei, academicamente ele não existe, é superior, medial e inferior. Mas a gente consegue sim estimular essa parte mais de dentro aqui, principalmente com os exercícios que você faz força da linha do ombro para dentro, né? Então, se você está fazendo um crucifixo com halter, quando chega na linha do ombro, ele cai para o outro lado, ele desativa. Se você precisa focar mais nessa parte inferior, por exemplo, você fazer com o cabo, né, é mais eficiente. Ou o pec deck, que você consegue esmagar mais. Tá? Eu vou deixar aqui um vídeo com um treinamento de peitoral e aí eu passei alguns macetes de execução, tipo esse, só que aí mostrando no aparelho, né? Aí você vai entender muito melhor, tá? Dá uma conferida aqui.